Shalom, irmãos! E aí, como é que nós estamos? Estamos bem? Você está bem? Você sabe que a gente tem estudado a Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é aquela conversa de Deus conosco, conduzindo nosso coração à sua presença e também à sua glória. E não tem nada que encha mais o nosso coração, a nossa vida, do que a presença de Deus. Então, quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, a gente não está lendo só um conteúdo didático, uma série de informações históricas, ou mesmo palestras e pensamentos humanos. A gente está ouvindo a voz de Deus. Já pensou no privilégio que é a gente ouvir a voz do Senhor? Então, quero convidar você para isso, ser pastoreado agora pela presença do Senhor através da sua palavra. Vamos orar? Vamos começar esse tempo orando, colocando diante do Senhor a nossa vida. Quais são os seus motivos de oração? Vamos aproveitar e orar pelos que estão enfermos, pelas pessoas também que estão passando assim por alguma angústia, estão deprimidas. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre as famílias. Vamos pedir pelos campos missionários também, pelos aqueles que estão dedicando sua vida assim no fronte de batalha. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és bom, tu és fiel, tu és justo. Não há nada, nem ninguém que se compare a ti. A tua grandeza é imensurável. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, te amamos. Nós somos fracos, somos pequenos, somos pó e por isso precisamos tanto do teu amparo. Que o Senhor levante o que está desvalido, que está cansado, que o Senhor ampare aquele que está doente, que o Senhor abençoe os que estão endividados, desempregados, abençoe as casas, abençoe as famílias, Senhor, que haja paz, harmonia, perdão, traz consolo a quem está quebrado, a quem sofreu perdas significativas. Abençoa teu povo, meu Deus, abençoa os jovens, que eles amem o Senhor, abençoa as crianças, que elas cresçam no caminho do Senhor. Meu Deus, livra-nos de todo mal, livra-nos de resvalar os nossos pés, de nos perdermos no caminho. Guarda o nosso coração, dá-nos humildade, Senhor Deus, e dá-nos paixão pelo Senhor. Pai, pedimos a tua bênção sobre os campos, pedimos aqui agora por Petrolina, o Senhor abençoe. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre o Triunfo. Meu Deus, abençoa aquela obra lá. Pedimos por Serra Branca, que o Senhor abençoe também. E agora, Senhor, falamos sobre Araripina, Trindade, como um desejo do nosso coração entrar ali naqueles campos também. Se for da tua vontade, dá-nos essa porta aberta, Pai. Pedimos pela nossa igreja lá em Casa Amarela, por todo o trabalho que tem sido feito lá. E exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido muito bom e generoso conosco, Pai. Abençoa-nos agora quando a gente estiver adorando o Senhor e também quando a gente estiver lendo a Tua palavra, que a gente escute a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor? Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus,
coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Bom, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia sequencial, né? Começamos lá em Gênesis, capítulo 1, e agora estamos em Números, capítulo 26. Números, capítulo 26 é quando Deus ordena que seja levantado um segundo censo. O primeiro censo foi levantado aos pés do Monte Sinai, e aquela geração que foi contada lá, todos eles pereceram, morreram, por causa da rebeldia, da desobediência ao Senhor. Aí a gente encontra esse segundo censo. Esse aqui já é às margens do Rio Jordão, quando eles vão atravessar. Esse segundo censo é da geração que nasceu no deserto. E o deserto serve então para a gente como uma parábola, como um ensinamento profundo. Primeiro, de que Deus nos prova. Deus realmente avalia se o nosso coração está totalmente dele. O deserto serve para isso. Segundo, o deserto serve também para refutar, né, para rejeitar aqueles que não temem o Senhor, aqueles que de fato não amam o Senhor, aqueles que são rebeldes. O deserto sempre faz esse filtro, essa avaliação. Mas terceiro e sobretudo, o deserto é a grande oportunidade da gente conhecer o Deus fiel, o Deus que não encontra impossíveis. As circunstâncias mais difíceis, a fidelidade do Senhor se levanta como um gigante, como um poderoso companheiro que nos abençoa, que nos acalenta. Então, o deserto é um lugar ou uma situação muito importante para a nossa vida espiritual. E agora que eles estão perto de sair do deserto e entrar na Terra Prometida, eles fazem esse novo censo. Vamos ler. O capítulo 26 é um capítulo que conta muitos nomes, e eu vou passar por esses nomes de forma rápida, tá bom? E a gente vai pegando as lições. Diz assim: passada a praga,
falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Então já está dizendo qual é o alvo. É levantar ali aqueles que nasceram durante o período do deserto e que são capazes de ir para a guerra. Ou seja, está formando um Estado. Não é só um povo, mas agora vai formar uma nação. E precisa então se formar com um exército, com aquele povo preparado para a guerra. Eles vão entrar na terra prometida. Versículo 3. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, junto ao pé do Jordão, na altura de Jericó, eles falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Então começa a contagem. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação. E eles moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Então, a terra abriu e os tragou lá em Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso foi uma grande advertência. Mas os filhos de Corá não morreram, todos não. Então, os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família de Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, as famílias dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, e de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, e de Eri, as famílias dos Eritas, e de Arodi, as famílias dos Aroditas, e de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram lá na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, e de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas, e Amu, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, um total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, e de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Serebe, a família de Sereditas, e de Elon, a família dos Elonitas, e Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas, de Maqui gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Jessé, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas,
De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Olha aí, sugestão de nome para as filhas, se você quiser. São estas as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. Você está vendo que cada tribo, então, tem uma diferença aqui na quantidade. Uns têm bem mais, outros têm um médio e tem uns que têm menos. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. E de Taã, a família dos Taanitas. De Herã, os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, um total de, veja só, 32.500. Um número bem menor até aqui, né? São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família de Belaíta. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, as famílias do Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. São estes agora os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suzã, a família dos Suanitas. De Suão, a família dos Suanitas. São estas famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suanitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. E de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas. Malquiel, a família dos Maquielitas. O nome da filha de Azé foi Sera. São essas famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo a sua família. Vamos lá. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezé, a família dos Jezeritas. E de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. Então agora tem um total. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Esse é o total, então, dos homens a partir de 20 anos para cima que podiam ser contados para o exército de Israel, formando o exército de Israel. É bom que a gente lembre que isso é um número mais ou menos equivalente ao que ele saiu lá do Egito. Isso quer dizer que a população continua mais ou menos estável, morreu quase a mesma quantidade do que nasceu durante o período do deserto. Então, versículos 52 a 56 fala como Deus, de maneira muito justa, fez uma equivalência na divisão da terra. Veja, disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo, ou seja, a quantidade de cada tribo. A tribo mais numerosa darás a herança maior, a pequena uma herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Então veja que Deus está fazendo de uma forma muito justa,
trazendo essa equivalência da quantidade de pessoas para a quantidade de terra. Mas não está dizendo a área geográfica que elas vão ficar, porque aí será por sorte. Então, um pedaço de terra vai ser num pedaço de terra mais agricultável, com mais água, e outro vai ser uma área mais seca. Isso vai ser determinado por sorte. Mas a extensão da terra, não. A extensão vai ser determinada a partir da quantidade de pessoas que tinha em cada tribo. O nome disso é justiça, né? É a justiça sendo feita, Deus estabelecendo esse padrão. Veja que o Senhor, então, ele tem sua própria maneira de ver a riqueza e a distribuição de bens sobre a terra. Essa maneira de Deus enxergar como deve ser as equivalências na terra. Essas tribos que tiveram menos filhos, elas receberam menos terra. Essa foi a maneira como Deus assim conduziu. A partir do versículo 57, faz o censo dos levitas. Lembrando que os levitas também são uma tribo, só que os levitas foram separados para serem justamente os sacerdotes que iam conduzir Israel nesse culto e nesse caminho com Deus. E eles não teriam a terra, eles estariam distribuídos nas outras tribos para levarem as tribos à adoração ao Senhor. São estes os que foram, versículo 57, são estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Ibnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito, e teve ela de Anrão a Arão, e a Moisés, e a Miriam, que era irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí você vai lembrar, Nadab e Abiú morreram quando levantaram um fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. Então, dois fatores aqui que são muito importantes para a gente entender. Os levitas, eles não são contados para ir para a guerra, por isso eles são contados numa idade bem inferior do que 20 anos, porque eles não vão fazer parte do exército. A segunda coisa, eles não são contados para distribuir a terra, porque Deus disse que a herança que eles tinham era o próprio Senhor. É bom a gente lembrar disso, porque quando a gente lê o Novo Testamento, a Bíblia diz que nós, a igreja, nós somos feitos sacerdócio real. Então, todo o povo de Deus hoje é sacerdote. Se a gente fosse fazer essa equivalência, todo o povo de Deus hoje é levita. Portanto, a porção da gente é o Senhor. A herança que a gente tem é o Senhor. Isso não impede que a gente tenha bens na terra, que a gente tenha casa ou algum patrimônio, ou mesmo um pedaço de terra grande. Mas lembrando que essas coisas não são mais o sentido da nossa vida. Isso que aconteceu no Velho Testamento era como uma parábola, uma analogia ao sentido espiritual. Deus nos fez a todos nós como sacerdotes. E a nossa herança é a mais rica de todas. Nós temos o Senhor, louvado seja Deus. Versículo 63. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Ou seja, nesse momento, toda aquela geração já tinha morrido. Então, irmãos, pense aqui, durante 40 anos, a quantidade de pessoas que morreram naquele deserto não foi brincadeira. Alguns morreram de uma maneira assim, muito trágica, né? A terra abriu, se consumiu, fogo desceu, Deus botou serpentes abrasadoras para matá-los por causa de rebeldia. Alguns momentos foram assim terríveis, trágicos.
e morreu a quantidade de gente gigante. E ainda assim, aqueles homens, aquelas mulheres, eles pareciam não conseguir confiar no Senhor, não conseguir realmente viver para o Senhor. É como se eles estivessem tão habituados a confiar nos deuses do Egito e a confiar na própria força do braço, no próprio empenho pessoal, que eles não conseguiam se livrar daquela cultura nefasta na qual eles foram criados durante 400 anos. Então o deserto estava depurando isso, estava purificando isso. A Bíblia usa muitas vezes o número 40, né? 40 dias Jesus ficou no deserto, lembra? Antes de começar o ministério público. E aqui 40 anos. Esse é um número na história de Israel, na história bíblica, que é um número justamente da purificação. É quando Deus vai depurar algum grupo, alguma pessoa, às vezes 4 dias, às vezes 4 anos, às vezes 40 anos, às vezes 400 anos, como o povo de Israel passou lá no Egito. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 65. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão, como Deus tinha dito, Caleb, que era filho de Jefoné, e Josué, que era filho de Num. Esses dois foram os espias, você vai lembrar, quando Deus mandou os 12 espias, representando as tribos, até a terra prometida para visitar, ver e depois trazer um relatório. Desses 12, só Josué e Caleb trouxeram o relato de que dá para entrar, o Senhor prometeu, a terra tem gigantes, a terra tem muralhas, a terra tem obstáculos humanamente intransponíveis, mas foi Deus que prometeu, e se Deus prometeu, vamos embora, que a gente avança e a gente ganha. Esses dois, durante o período da história do deserto, a Bíblia vai dando janelas para a gente observar a postura deles. E Josué é muito significativo nesse quadro, porque Josué, ele não se apartava da entrada da congregação, da tenda da congregação, que era o tabernáculo, porque o sentido da vida de Josué era buscar o Senhor. Esse homem era apaixonado pelo Senhor. Interessante porque a palavra Josué é a palavra hebraica para a palavra grega, Jesus. Ele é um homem que busca Deus. Não estou dizendo que esse Josué aqui era a pessoa de Jesus no Velho Testamento, mas o que eu estou mostrando é que quando a gente vive como Jesus, quando a gente busca Deus e vive para Deus, a gente pode passar pelo deserto que for, o deserto se torna para a gente um trampolim. A gente vence, a gente segue adiante. Depois que Josué conquista a terra prometida, já no final da sua vida, ele se volta para todas as tribos, para todos os líderes e diz, bom, nós fizemos o trabalho, agora vocês vão para suas casas. Eu já defini o rumo da minha vida e o rumo da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolham o que vocês vão fazer. E o povo disse, não, nós também vamos servir ao Senhor, seguindo o exemplo de Josué. Veja, irmãos, o texto está mostrando para a gente aqui que quando Deus, de alguma maneira, quer depurar a gente passa pelo deserto. Mas se a gente passa pelo deserto, olhando para o Senhor, a gente se fortalece, a gente cresce, a gente supera, a gente vence. Deus fez você para ser um vitorioso e não para ser um derrotado, que quando chega no meio do deserto, estremece, começa a murmurar, andar para trás, fazer o que não deve. Vamos sacudir essa poeira, irmão. Vamos seguir adiante. Nós temos o Senhor. Ele é o rumo da nossa vida, o amado do nosso coração. Espero que o Senhor abençoe muito a sua vida com as palavras, lhe fortaleça, lhe dê ânimo e também entendimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por falar conosco e pela tua palavra viva, poderosa. Obrigado pelo exemplo que o Senhor deixou para nós em Josué e Caleb e pelo exemplo também dos que tropeçaram,
e caíram para que a gente não siga os mesmos passos que eles. Oh meu Deus, nós precisamos da Tua graça, precisamos que o Senhor nos assista, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos levante. Oh Deus, nós somos tão fracos. Por nada, Senhor, a vaidade quer nos tomar, por nada a gente acha que dá conta, que a gente consegue. Senhor, livra-nos disso. Ajuda-nos a vivermos humildes na Tua presença, caminhando na suficiência e no poder do Espírito. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração e no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. O Senhor te fortaleça. Um abração. Nova vida para sempre, uma família, alegria, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso governo existe, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso refúgio, verdade, nossa força e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso refúgio,
fortaleza, nossa força nas batalhas. O